Boa noite, turma do segundo ano da nossa disciplina Saúde, Segurança, Alimentar. É, Espero que esteja tudo bem com vocês. Dessa vez a nossa aula será assíncrona e estamos nesse 1º de abril, então, que dizem que é o dia da mentira, mas aqui para nós é o dia de trazer algumas informações aí relacionadas ao que a gente discutiu na aula anterior. Bom, e aí, eu vou concluir o meu slide e na sequência vocês assistem dois vídeos. Pode ficar por aqui que vocês vão aí se deparar com os dois vídeos. Bom, nós estávamos comentando dos indígenas, da ideia desconstruindo de que não foram os portugueses que descobriram, né, como se nós precisássemos do colonizador, mas já haviam povos aqui com cultura, com tradição, com seus traços religiosos, seus hábitos, enfim. E aí, sobre a organização social dos indígenas, o que que a gente tem a dizer? É, Varia muito de um povo para outro, então não tem como singularizar. Mas os filhos vão pertencer aí à linhagem materna dentro da cultura indígena. Cada grupo possui lá propriedades como nome, artefatos, cores, animais que cultivam, enfim, que cuidam. Não vai haver uma diferença social nem uma divisão do trabalho, como a gente comentou na aula anterior, mas uma maneira de organizar de acordo com as habilidades, com as potências. Também não existe propriedade privada. A terra pertence a todos e eles têm até uma discussão muito forte hoje que permeia aí desde o- esse deslocamento, né, do Brasil Império para o Brasil República, que é a demarcação de terras indígenas, para devolver a terra aos índios. São sociedades igualitárias. No vídeo que segue também, aqui nessa sequência, vocês vão ver também que o professor ele traz uma visão a respeito do indígena com essa ideia de igualdade, né, pautando isso tudo na igualdade. É, Eles vão possuir liderança passada em caráter hereditário em alguns dos povos, né, então de pai para filho. Os chefes vão exercer aí uma autoridade moral, é, a figura do pajé também como autoridade religiosa, enfim, né, para poder guiar os caminhos daqueles que são liderados. Bom, hoje, de acordo hoje não, o censo do IBGE de 2010 mais 2020, que foi o último, não varia muito, vai dizer que nós temos menos de 1 milhão de indígenas no Brasil, formado aí por mais de 305 etnias, com mais de 274 línguas. Encontraram aí, ou estima-se, né, que existem 82 etnias isoladas e 32 são confirmadas. Lembrando aí dos comentários que a gente fez na aula anterior, né, de que muitas vezes, por um interesse econômico, de especulação, de minério, enfim, de ouro, principalmente na região norte, onde nós temos a maior concentração de indígenas, a mortandade mesmo, genocídio dos índios. E aí, esses índios eles possuem uma estrutura encarregada de defendê-los, de proteger os seus interesses, que é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Ela é vinculada ao Ministério da Justiça e é o principal órgão ou estrutura encarregado de política indigenista no Brasil, a FUNAI. Então, as pessoas têm até um senso comum dizendo que o índio pertence à FUNAI. Bom, como é que o nosso texto constitucional tratou a figura do indígena? Vai dizer que eles possuem organização social, costume, língua, crença, tradição, direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas. Por isso o tema que eu comentei de demarcação de terra, demarcação de terra indígena. Eles também, né, têm o direito a essa valorização, né, sintetizando do seu modo de vida, têm o direito à terra, a perspectiva de futuro enquanto comunidade culturalmente diferenciada, e aí esse culturalmente diferenciado está para o fato mesmo do direito de ter as suas tradições preservadas. Pronto, melhorei um pouquinho aqui da nossa imagem. E as terras indígenas não são de propriedade dos índios, elas pertencem à União e os indígenas têm o direito de usufruir. O que que é usufruir
usar da melhor maneira, se valer da melhor forma, para poder é, desenvolver a sua cultura, as suas tradições e sobreviver. Dentro da estrutura aqui, que a gente apresenta para vocês, dos direitos dos povos indígenas previsto na Constituição, enfim, nós temos o processo de demarcação de terra, que começa ali com uma identificação e uma delimitação. Um grupo faz esse estudo, encaminha para a FUNAI, que publica esse relatório, abre espaço também para que grupos, desculpe, abre espaço para que grupos interessados eles possam contestar junto à FUNAI, a Advocacia da União. Depois existe lá uma declaração do Ministério da Justiça de que aquela área é uma área de remanescente indígena. E aí depois que o Ministério da Justiça chancela, vai para a mão do presidente, que homologa essa declaração por meio de um decreto presidencial, e depois é feito o registro num cartório, né, de registro de imóveis, e também no Serviço de Patrimônio da União, para dizer, bom, daqui para frente ninguém comercializa essa terra, ninguém vende, ninguém compra, e os índios utilizam, pertence à União. E aí, óbvio, quando essa área já é ocupada por um proprietário que até então ele tinha a propriedade como dele, enfim, com título cartorário, né, com documento, digamos assim, o grupo também precisa ali ser desapropriado, ele recebe indenização. O que nós temos aqui de herança indígena? Vocês vão acompanhar de maneira mais pormenorizada no vídeo, mas aqui a gente cita, né, algumas coisas. A coisa de fazer cestos, a ideia do banho, lembrando que os portugueses, né, os europeus, não tinham hábito de tomar banho todos os dias quando vinham para cá. A mandioca, boa parte da alimentação toda pautada na mandioca, o amendoim, o abacaxi, a banana, a abóbora, dentre outros alimentos. Com plumas também, flauta, chocalho, a ideia de carnaval, as diversas lendas da Iara, do Saci, da Curupira, do Boitatá, enfim, são também heranças relacionadas com os indígenas. Além disso, também vale mencionar o papel do indígena ali nesse campo dos conhecimentos das ervas, das plantas, enfim, porque muito do que a gente tem da farmacologia é relacionado com é, descobertas, enfim, a partir do conhecimento do saber ancestral vindo dos indígenas. O que a gente pode lembrar também dos indígenas, eles têm uma visão ecológica, ou seja, o entendimento de que a natureza ela é um ser vivo também que merece ser preservado e que não existe hierarquia entre seres humanos e bens naturais. Nós do Ocidente, da civilização, temos um hábito de observar e querer colocar o homem no topo, né? Uma visão androcêntrica, o homem no topo de tudo, e o indígena não vê dessa forma. Tem também as medicinas naturais, que é esse conhecimento sobre plantas, sobre ervas, o poder das ervas, enquanto uma herança dos indígenas. A coisa da tintura também. A tecelagem na Europa foi modificada pelo contato com os indígenas. Quando chegaram aqui, portugueses, espanhóis, holandeses, enfim, perceberam que eles faziam tintura do pau-brasil. A coisa da caça também, do tabaco, né, do fumo, é uma cultura indígena, viver em rede, a construção de pequenas embarcações que são as canoas, são traços indígenas. E aí eu fecho por aqui o meu conteúdo, mas já nesse vídeo meu já vai ser somado dois outros vídeos que vai falar mais da organização social e dos hábitos alimentares. E lembrando que vocês terão uma atividade também para responder a partir desses vídeos. Um abraço, a gente se encontra ao vivo aqui nesse modelo, né, de aulas online na semana que vem.
Ser ou não ser, Luzia, eis a questão. Você sabe qual é o fóssil humano mais antigo encontrado até o momento no Brasil? Não. Você não sabe? Então vem comigo, que é tempo de estudar. Tijuca, Andaraí, Grajaú, Maracanã, Jacarepaguá, Irajá, Paquetá. Parece rap do Bochecha, né? Mas não, são bairros do Rio que têm nomes indígenas. Por que, apesar desses nomes indígenas, em nossa cidade, sabemos tão pouco desses povos? Quando Cabral chegou a estas terras em 1500, encontrou por aqui 3 milhões de habitantes no Novo Mundo. Esses mais de 3 milhões de habitantes falavam 1.300 idiomas diferentes. Nossa! Então é errado a gente falar no índio. Existiam vários índios e vários grupos. Esses grupos indígenas chamavam a terra de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras. O primeiro contato entre portugueses e indígenas foi de estranheza, mas foi pacífico. Galera, chega aqui. Vamos viajar. Imagina um índio nu, sem pelo, com colares coloridos, com penas, com os lábios furados e ossos nesses lábios furados, e os portugueses totalmente vestidos. Que encontro louco, não é? Então foi estranheza de parte a parte. Os europeus desconheciam a cultura indígena, então concluíram de maneira apressada e preconceituosa que aqueles povos não tinham nem lei, nem rei, nem tecnologia, nem religião. É claro que os índios tinham conhecimentos, fabricavam ferramentas, instrumentos musicais, sabiam quais as ervas consumir para curarem determinadas doenças, que plantas eram comestíveis ou não. Mas é claro, os portugueses não valorizavam isso, viam esse conhecimento como inferior. E quanto à religião, quanto à fé, eles não eram cristãos como os europeus, mas nem por isso deixavam de ter suas crenças. Inclusive, os indígenas tinham diversos deuses que se manifestavam através das forças da natureza. Um dos mais conhecidos era Tupã, o deus do trovão. Por que você não entendeu? Bom, você não entendeu o quê? Você não entendeu que, sem a ajuda dos indígenas, os portugueses não saberiam que remédios usar contra as doenças locais, que plantas eram ou não comestíveis? Foi isso que você não entendeu? É isso aí. Sabe a mandioca? Pois é. Em algumas regiões, a mandioca é conhecida como aipim. Ah, é? Era chamada, inclusive, pelos portugueses de pão dos trópicos. Quê? Pão dos trópicos. Era a base da alimentação indígena. Os grandes grupos indígenas eram os G, os Caraíba, os Arawak e os Tupi. Como os portugueses se localizavam mais no litoral do que em outras partes do Brasil, eles tiveram contato com os tupis. Esse contato foi tão forte e tão vivo que elementos dessa língua permanecem até hoje no nosso idioma. É preciso que a gente tenha na cabeça que boa parte dos grupos indígenas era nômade ou seminômade. O que quer dizer isso? Como eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, sempre que os alimentos acabavam, eles tinham que se mudar para outro lugar para continuar sustentando suas tribos. A agricultura se limitava apenas a alguns gêneros alimentícios de primeira necessidade, ou seja, a mandioca, que era a base da alimentação, como já disse. Bom, as sociedades indígenas eram, no geral, igualitárias. Não havia diferença entre ricos e pobres. O trabalho era dividido por toda a tribo entre sexo e idade. Os indígenas brasileiros não conheciam a metalurgia, ou seja, não utilizavam metais como ferro, bronze, para fazerem armas e ferramentas, e também desconheciam as armas de fogo. A fé indígena tinha vários deuses, e muitos desses deuses, como já disse, se manifestavam através das forças da natureza. Os ancestrais, os parentes mortos, também eram muito importantes, porque eles cuidavam da proteção da tribo. Não é isso? Isso! As principais lideranças indígenas eram, primeira, o pajé. O pajé era o sacerdote da tribo. Era o responsável por colocar os vivos em contato com os mortos. E também era o médico, pois buscava curas para as diversas doenças que apareciam. É mais ou menos, por exemplo, a relação que temos hoje com os médicos e, para quem é religioso, com o padre, com o pastor, enfim. O cacique, que em língua tupi era chamado de Morubixaba, Quê? Morubixaba,
era o líder político, em geral, o guerreiro mais forte e mais valoroso da tribo. Os Tupi viviam no litoral. Eita, vamos lá, de novo. Os Tupi viviam no litoral da América do Sul, do território que hoje é a Venezuela, até o Rio da Prata. Uma aldeia Tupi tinha entre 500 e 750 habitantes. Os Tupi plantavam milho, abacaxi, amendoim, batata doce Mandioca! Isso aí, mandioca. Existem muitas fontes históricas sobre os tupis, porque além do contato com os portugueses, eles tinham contato com outros povos que deixaram fontes escritas sobre eles. Os povos indígenas, como eu já disse, eram totalmente diferentes uns dos outros. Não é porque eram índios que todos se davam bem, todos se gostavam. Existiam guerras entre eles, e a guerra para os tupis era algo ritual. Servia para vingar parentes mortos ou para impor o poder de um grupo sobre o outro. No meio dessas guerras, quando um prisioneiro era capturado, ele era morto em frente a toda a aldeia. Seu corpo era cortado em pedaços, esses pedaços eram cozidos, e aí, depois, ele alimentava toda a tribo. É mesmo? É isso mesmo. A tribo inteira comia parte do corpo daquele prisioneiro. Caramba! Que nojo, cara. Cara, por que essa cara de nojo? Era um hábito cultural diferente do seu. Muito provavelmente. O que a pipoca, a pamonha, a paçoca e o chimarrão têm em comum? Essa é difícil, eu sei, mas é a mesma coisa que a canjica, a muqueca e a tapioca também têm em comum. Quer uma dica? O nome paçoca, o doce à base de amendoim, vem do tupi paçoca, que quer dizer esmigalhada. Pipoca também vem do tupi, formada pela junção de pira, que quer dizer pele, e poca, que é estourar. Se você ainda não adivinhou, vai aqui a resposta. Todos esses alimentos da culinária brasileira têm origem indígena e é esse o nosso assunto do episódio de hoje. Estomazil apresenta Saber Não Ocupa Espaço. Quando os portugueses chegaram aqui com suas caravelas, porque eles não descobriram nada, já tinha gente aqui, um número de 3 a 5 milhões de indígenas habitavam essas terras, divididos entre 1000 povos diferentes. Os primeiros povos originários que os portugueses encontraram eram de tribos que viviam na costa litorânea, como os tamoios, guaranis, tupiniquins e tabajaras. Muitas outras tribos que viviam no Planalto Central, perto das nascentes de córregos e rios, como os Timbira, aimorés, goitacazes, carijós, carajás, bororóis e botocudos, só encontrariam os colonizadores no século XVII, quando estes chegaram ao interior do país. A povoação do período pré-cabralino, ou seja, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral, teria começado 50 ou 60 mil anos antes. Evidências arqueológicas mostram que a presença humana no Brasil data de 12 mil anos. Durante todos esses milênios, os povos indígenas, em suas diferentes tribos, desenvolveram suas estruturas sociais, religiosas, seus sistemas de linguagem e seus costumes. Em resumo, todos os milhões de indígenas tinham sua própria cultura. O contato com os colonizadores foi muito prejudicial para os povos originários e resultou em milhões de mortes de indígenas, tanto por conflitos quanto por doenças que vieram da Europa, como a gripe e a tuberculose. Sem contar que, no século XVI, indígenas foram escravizados pelos portugueses para as primeiras explorações de pau-brasil e forçados a abandonar suas terras, suas crenças e sua cultura. Hoje, estima-se que o número de indígenas no Brasil seja menor que 1 milhão, o equivalente a 0,4% da população brasileira. Mas a influência indígena está em todo lugar, na nossa língua, nos nossos costumes, crenças, no nosso folclore e na nossa mesa. O beiju de mandioca, muito parecido com a tapioca que a gente conhece, é um prato dos indígenas que viviam em Pernambuco. Aliás, até então, os portugueses nem conheciam a mandioca, que é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros. Já a canjica, feita de um tipo de milho branco, é a herança dos tupinambás. A muqueca, que foi alterada por influência de portugueses e africanos, era um prato tradicional indígena. Moqueca vem de poqueca, em tupi, quer dizer assado de peixe, e vai muito bem com pirão. A pipoca, famosa no mundo inteiro, tem origem nos índios da América e, curiosamente, já foi usada como adereço corporal e adorno para os cabelos. Os indígenas também nos apresentaram a pamonha, o açaí, o guaraná, as pimentas e muitas frutas.
sem contar os palmitos, cocos e castanhas. E para surpresa de muita gente, o chimarrão também é de origem indígena. A Ilex paraguariensis, nome científico da planta erva mate, era usada pelos indígenas para fazer infusões, tanto para revigorar como para esquentar. No Rio Grande do Sul, o chimarrão chegou através dos índios guaranis, que faziam a infusão da erva em uma cabaça e a sorviam por uma bomba feita de taquara chamada taquapi. O Brasil é de fato um grande caldeirão de etnias, culturas e histórias que precisam ser conhecidas, aprendidas e reverenciadas. O que nos faz ricos é justamente essa fusão de saberes. E como você já sabe, saber é bom, minha gente, e não ocupa espaço. Um oferecimento Estomazil.